Fala pessoal do canal Thiago Parigiani, investigação tensa, investigação jornalística, resumo de um documentário que traz a resposta para você. Já trouxemos no episódio anterior quem matou o Celso Daniel, né? Foi aí o José Edson culpando aí o Lalo, mas as motivações desse crime ainda você não sabe. A gente vai explicar aqui e nos esforçar ao máximo para trazer a melhor resposta para você. Então você comenta aqui. Se você sabe quem matou o Celso Daniel, você já sabe, a resposta está no episódio anterior, mas a motivação desse crime foi um susto, foi político, foi um crime urbano? Me responda aí, deixa no seu comentário, deixa o seu joinha, se inscreva no canal e deixa aí o sininho ativado para você receber sempre as últimas novidades desse canal que quer apurar o Brasil mais limpo, a notícia transparente. Então vamos lá. Tudo se encaminhava para um desfecho, né, desse crime, só que aí dia 24 de setembro de 2002, né, alguns meses aí, foi em fevereiro que foi encontrado o corpo, foi em janeiro, 20 de janeiro encontrado o corpo, 24 de setembro de 2002 vem um depoimento bomba após uma fuga cinematográfica de um presídio aqui de Guarulhos, né, na cidade onde a gente está. Dionísio e mais um comparsa fogem do presídio, e esse comparsa, que é o Feitosa, abre o bico, né, e fala que tinha a ver com o caso Celso Daniel. Será? Olha só a reviravolta que dá no meio do documentário, quem matou Celso Daniel. Vamos colocar em tela cheia. Fala aí o Feitosa. O que ele fala? Olha. Então você vê aqui o Dionísio, que era um bandidaço, fugiu desse presídio com um helicóptero, né? Sequestrou, deixa pausado aqui. Deixa pausado aqui. Então, o Dionísio era um bandidão, ele era independente, tá? No dia da fuga do presídio de Guarulhos, 2 bandidos amigos do Dionísio renderam um piloto de helicóptero, esse piloto foi obrigado a pousar no presídio, o Dionísio já estava esperando o helicóptero, entrou no helicóptero, era para levar um outro comparsa, esse outro comparsa, achando que o helicóptero era de uma facção, acabou fugindo para dentro do presídio e ficou lá o Feitosa, que falou, leva eu para o Dionísio levou o Feitosa e contou toda essa história, que era uma versão que a imprensa estava cogitando. Então, o que se tira de conclusão é que o Dionísio era um baita de um falastrão. E o Feitosa não mentiu no depoimento dele, porque realmente o Dionísio contou essa história para ele, de que o cara foi no restaurante, do jeito que a mídia gosta, né? Aí foi criada a fake news em 2002, porque um cara mentiroso contou para um rapaz, aí o Feitosa, no caso, que era um outro bandido foragido, essa história, o Feitosa repassou o que foi contado para ele e deu match. Casou com o que a imprensa queria ouvir. Isso foi noticiado no Jornal Nacional, né? E aí começou a caracterizar todo um crime político. Mas aí o que acontece? O Dionísio, que é preso, né? Ele é colocado como falastrão porque ele fala coisas desconexas, como, por exemplo, que ele foi ex-namorado de uma ex-namorada do Sérgio. Olha isso. Então começou a dar um imbróglio e tudo mais. E esse Dionísio adorava a mídia, adorava a imprensa. O Dionísio é esse cara aqui. Quer ver? Vamos diminuir a tela. O Dionísio, ó, o Dionísio é esse cabra aqui, ó. Então, todas as vezes que você vê o Dionísio na televisão, você vê um cara realizado, sabe? Aquele cara que falou que era procurado até pela Interpol. Então, era um bandido que tinha um ego, né? Ele tem o crime como a obra de arte dele, assim como Leonardo da Vinci tem a Mona Lisa, o Dionísio, ele queria autoria de crimes que não eram dele. E aí, o que aconteceu com o Dionísio? Ele estava dando um depoimento, né, lá no presídio que ele estava encarcerado, quando de repente o pessoal da facção que assumiu a autoria desse crime, né, todos os membros aqui que a gente mostrou, eles eram bandidos de uma facção e começaram a se incomodar pelo Dionísio estar tomando protagonismo que era da facção em relação a esse crime. Eles nunca negaram que praticaram o crime. Eles negam sim que a motivação era o que a mídia estava atribuindo. E a gente vai chegar lá ainda nesse episódio. Então, eles entram lá onde o Dionísio estava preso, dando depoimento para a advogada, e na frente da advogada eles estocam 60 facadas no Dionísio. Muitas dessas facadas em lugares pontuais que mostram que o rapaz é traíra, na linguagem do crime, fala demais, quer tomar protagonismo onde não deve. O Dionísio falava que tinha namorado com a Adriana Pugliese,
que era uma ex-esposa do Sérgio Gomes. Ele contava isso. A Adriana Pugliese não quis participar do documentário, como vocês viram ali, seria importante, né? Mas como o Dionísio morreu com essa fama de falastrão, descredibilizou muito. E quem deu essa credibilidade ao Dionísio foi o delegado, na ocasião aqui de São Paulo, o Dr. Romeu Tuma Júnior. Ele é que trouxe à tona essa teoria. Então juntou o delegado, que também precisava trazer uma resposta para o caso, com um cara falastrão que falou um monte de coisa desconexa, e veio à tona essa questão do Dionísio. E, obviamente, né, a situação do Sérgio ficou um pouco mais complicada. E antes mesmo não, posterior à morte do Dionísio, ele ficou, o Sérgio foi preso, e a situação do Sérgio, na verdade, só foi resolvida por conta de uma CPI que fizeram no dia 17 de novembro de 2005, e aí fizeram uma arcariação, levaram ali o Sérgio e ficou diante de todos os bandidos da facção, né? Ele ficou diante de todos os bandidos ali, e na ocasião nenhum bandido atribuiu o crime ao Sérgio. Então isso fez com que o Sérgio fosse libertado. Todos esses bandidos aqui, ó, todos os membros da quadrilha, liderada aqui pelo Monstro, ficaram de frente com o Sérgio nessa CPI. A gente tem aqui, ó, o Sérgio preso. O esquema de corrupção de Santo André e tentou desmontá-lo. Isso feriu os interesses, em especial do empresário Sérgio Gomes da Silva, que é um dos denunciados nesse esquema, formalmente. Isso é o Ministério Público, né, o promotor? O aditamento, né? Ele antes e depois, né, no documentário, então ele falando que o Sérgio, né, foi um dos indiciados, e posteriormente, o Sérgio preso aqui, você vai ver o trecho do filme. É um crime muito complicado, né, com muitos desdobramentos, por isso até se deu por merecido uma série mesmo para explicar um documentário, né? As 7 mortes que o Pedro Bial e a Glória Maria, que Deus a tenha, falaram foi Dionísio, dia 10 de abril de 2002, que a gente já falou aqui, as facadas. Sérgio Orelha, ele teria participado da reunião com o Feitosa, né, essa reunião aí que o Feitosa citou em depoimento. Depois foi o Antônio Palácio, o garçom que serviu ali o Sérgio e o Celso Daniel. Ele foi morto por um acidente de moto em 8 de fevereiro de 2003. Depois o Paulo Henrique, que foi uma testemunha do acidente de moto com o garçom, foi morto a tiros, dia 28 de 2 de 2003. Depois morreu também Otávio Mercius, né, dia 5 de 7 de 2003, era um investigador apaisano que teria ligado para o fone do Dionísio. Ele foi morto por bandidos disfarçados de policiais federais. Depois foi morto Irã Moraes, dia 23 de dezembro de 2003, era o agente funerário que identificou o corpo, foi o primeiro a chegar no local do crime ali, ele foi assinado com um tiro pelas costas. E por último, o Carlos Del Monte, que chegou a dar até entrevista no Jô Soares, falando, né, era um médico legista, falando em relação a alguns pontos divergentes, que a gente já vai explicar. Então ele morreu dia 12 de 10 de 2005, né, e houve... não houve tortura, claro que não, ele morreu por... Ele falou que houve tortura, né, na questão do Celso Daniel. Ele morreu por uma combinação de remédios que ele teria tomado, ele era médico, né, então teve acesso a esses remédios e se matou, foi encontrado morto no seu apartamento. 1 mês e meio após ele depor e 3 anos e 9 meses após o crime. Morreu aos 55 anos o Carlos Del Monte. Foi a morte mais emblemática aí, né? E deixou uma carta atribuindo que não resistia o fim de um relacionamento com a ex-esposa. Então, talvez atribuíam ao crime, mas ao mesmo tempo eles ficavam desconexos, né, dessa questão aí. O Ronan, que você vai ver aí, o Ronan Maria Pinto, é o dono do Diário do Grande ABC,
e ele tinha ligação muito forte com o Sérgio. Foi investigado numa CPI, essa CPI aconteceu 17/11/2005, e foi a CPI que inocentou o Sérgio, porque todos os bandidos falaram, doutor, tira daqui, esse cara não tem nada a ver com o crime, não sei o quê, o crime foi nosso, tarari, tarará. Tudo levando a crer que era um crime urbano realmente. Aqui é o depoimento do Ronan, o Ronan Maria Pinto, eu deixei só em foto aqui para ele poder também estar registrado aqui na nossa videoanálise, né? E aqui finalmente o Celso Daniel. Mas o que muda tudo os presos não atribuíram o crime ao Sérgio, né? Os presos em nenhum momento falaram, esse cara tinha uma mala de dinheiro para me dar, eles isentaram completamente o Sérgio de qualquer responsabilidade. O Sérgio posteriormente morre de câncer, tá? Mas ele morre muito grato a esse advogado aqui, que foi quem o defendeu, e fala uma frase muito emblemática para ele, que fala, doutor, muito obrigado, esse aqui, ó, muito obrigado por me permitir morrer inocente. A defesa dele, e você sente muita verdade, tanto no depoimento do advogado, do Sérgio, você não sente verdade, porque você sente um cara bem perturbado com toda essa situação. Então, eu não consigo falar que o Sérgio não teve nenhum por cento de culpa. Não consigo. Porque a fala dele atribui um pouco de bagunça de raciocínio. Tá? Então, a conclusão que eu chego desse crime foi um crime político? De todo mundo que fala no documentário, a única que atribui a um crime político é a deputada Mara Gabrilli, que é uma política de direita. E ela atribui o crime com todas as letras ao Lula e ao José Dirceu. Mas é a única que atribui. Os demais, Ministério Público, policiais que investigaram, advogados, todos os envolvidos, atribuem a um crime urbano. Foi um crime urbano que deu errado. Não pediram o resgate, não deram a chance de fuga para o Celso Daniel. Eu acredito, a minha versão, que eu pego para mim, foi um susto que não deu certo. Tentaram dar um susto no Celso Daniel, né? Tentaram levar ele, não esperavam que fosse vazar para a mídia do jeito que vazou, e aí é onde entra a não culpa do Sérgio também, porque se fosse para dar um susto, não deveria vazar para a mídia, e pelo depoimento do Sérgio, ele foi o primeiro que gritou, avisem a polícia, sequestraram o Celso Daniel. Então isso também isenta o Sérgio de alguma culpa, porque se ele tivesse num esquema, ele ia ficar quietinho. Iam pegar, iam dar um gelo no Celso Daniel lá no cativeiro, ele ia sair todo borrado e dentro do esquema que estariam programando para ele aceitar. Não foi o que eu percebi. Tá? O que eu percebi foi que tentaram dar um susto nele, mas não contavam com a ação do Sérgio, de ter avisado, não contavam com a repercussão de mídia que teve, e no desespero os bandidos foram lá e mataram o Celso Daniel. Fizeram o pior de todos os erros que poderiam ter cometido, e aí toda vez que surge uma campanha eleitoral, seja da esquerda ou direita, ressuscitam o Celso Daniel, trazem, aê, tá vendo, olha lá a corrupção do PT. Todos os partidos têm umas arrecadações por fora, gente. Infelizmente, a gente sabe que a política do nosso país não é limpa. Eu não estou passando pano para ninguém aqui não, tá? Se o PT fez caixa 2, tem que ser julgado por isso e punido. E se qualquer outro partido fez, também tem que ser julgado e punido. Agora, é caixa de doação, vem empresário e ajuda, isso a gente sabe que existe. Ah, mas depois vai ajudar e tem interesse lá na frente. Olha o nosso governo. O nosso governo funciona à base de indicação de cargo e verba. O nosso governo brasileiro. O Lula estava agora com dificuldade de aprovar projetos aqui. O que ele fez? Pegou, nomeou ministros do partido do Tarcísio para poder dar uma flexibilizada ali, né? Poder ter alçada de negociação, flexibilizar. Mesmo assim não está conseguindo muito. Está impopular, né? Não está conseguindo governar. As coisas mudaram nesse país e tem que mudar mesmo. A gente tem que abrir o olho para essas situações. Então, se você quer um Brasil mais transparente, como eu quero, como eu estou lutando aqui por você, ó, você sabe o que fazer. Comenta, curta, compartilhe, clica aqui no inscrever-se, ativa o sininho das notificações e esteja sempre com a gente. Espero ter dado a resposta que você tanto queria e espero ter você aqui sempre comigo. Um grande abraço e até o próximo vídeo.